Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Lari e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o meu intercâmbio na Austrália. Perguntaram se eu consegui me sustentar com o que eu ganhava. Sim, e não só consegui me sustentar, como teve semanas que eu sustentei eu e o Nicolas. Se o Nicolas tivesse conseguido trabalhar tanto quanto eu, nossa, a gente tinha voltado com muito dinheiro. E aproveitando o gancho, já vamos entrar no assunto de custos. A primeira pergunta foi quanto gastou. O valor que a gente pagou pra agência foram R$12.500, se eu não me engano, cada um, né? Isso incluía esse 1 mês de acomodação, a aplicação do visto, o curso e os serviços da própria Information Planet, né? Então, tudo isso incluso nesses R$12.500. Hoje em dia, sim, eu lá, trabalhando na Egali, fui dar uma pesquisada nas mesmas condições, no mesmo curso, nas mesmas coisas, já daria, tipo, uns 20 mil, porque, né, isso era 2017, eram outros tempos, era outro governo, era outro tudo, então as coisas eram um pouco mais baratas. Isso eu pesquisei quando eu trabalhava na Egali em 2019, 2020, então agora eu não sei quanto é que estaria pra fazer esse curso de 6 meses, mas eu posso dizer pra vocês que tava valendo mais a pena do que se a gente fizesse um curso de 3 meses pra aprender inglês. E isso não tava incluso passagem, então a gente pagou mais uns 4 mil de passagem aérea, ida e volta, e aí fechou em uns 16.500 mais ou menos. Acho que ainda teve seguro, saúde, além disso, mas assim, não passou de R$20.000 cada um. O que é bastante dinheiro. E outra coisa, né, pra fazer intercâmbio a gente tem que estar com o valor quitado. A maioria das agências cobra isso. No momento da viagem tem que estar com o valor quitado. Quanto antes tu fechar com a agência, em mais parcelas tu consegue fazer. Essa é a maioria das agências, funciona assim. Então a gente deu sorte de que os nossos pais podiam nos ajudar, mas principalmente a minha mãe ajudou muito, obrigada mãe, você foi nossa fada madrinha. Mas é isso, assim, de abril até agosto foi pouco tempo pra conseguir parcelar o intercâmbio, mas se tu conseguir fechar com 1 ano de antecedência, tu consegue parcelar bastante esse valor. Ou então, né, vai aplicando esse dinheiro agora, mesmo que não queira fechar um intercâmbio agora porque o momento tá muito incerto e tal, vai guardando esse dinheiro, vai aplicando que depois vai ficar mais fácil de pagar tudo de uma vez se precisar. Essa é a dica que eu dou. Perguntaram também quais foram os custos e retorno financeiro, então como eu disse, os custos foram esses valores aí. Retorno financeiro é muito relativo, eu não cheguei a contar quanto que... Se eu for atrás, eu devo ver quanto que eu ganhei todas as semanas e tal, mas a gente gastava bastante. No final da viagem a gente fez uma mini road trip, mini não, foi bem grande até, a gente fez uma road trip por toda a costa leste da Austrália, então foram alguns gastos aí também, mas então a gente gastou algumas coisas aí e quando a gente voltou com dinheiro guardado também. Eu não lembro quanto que a gente voltou guardado, mas eu sei que deu pra pagar o cruzeiro no Caribe pra mim e pro Nicolas. Então esse dinheiro ficou guardado até a gente fazer esse cruzeiro e... então deu um retornozinho bom até. Claro, eu acho que não se pagou, tá, gente? Eu acho que o valor que a gente gastou versus o valor que a gente trouxe de volta... não, com certeza não se pagou. Mas por essas questões de dificuldades financeiras que a gente teve. Eu não sei se teria como recuperar todo o dinheiro investido no intercâmbio. Não sei. Deve ter gente que consegue. Perguntaram como é o custo de vida lá. O primeiro lugar que a gente morou primeiro 1 mês na acomodação que a agência encontrou pra gente, depois acho que uns 2 meses nesse outro lugar, ou 1, e depois a gente encontrou o lugar que a gente ficou pra sempre daí. Até o final. Era um estúdio. Saudades. A gente pagava $550 por semana. Eu dividia esses $500 com o Nicolas, então era 250, né? E se eu morasse numa casa, dividindo com mais gente e tal, dava pra pagar até menos, dava pra pagar uns $200 por semana, 150, já vi gente morando em casas grandes e pagando menos. Mas é que a gente morava na praia principal, Bondi Beach, a gente escolheu morar só nós dois. Isso é um assunto que não perguntaram sobre acomodação. Mas eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então, como eu disse, né, os valores do aluguel foram esses que eu falei pra vocês, e tudo acaba ficando mais fácil depois que a gente tá ganhando em dólar, então o custo de vida lá é um pouquinho caro se tu estiver convertendo pro real, mas, e principalmente em Sydney, tá? Se tu for pra umas cidades mais afastadas, que não são tão cidade grande assim, os valores dos aluguéis caem bastante mesmo. Então, enfim, escolhas e tudo mais, o ideal é ponderar realmente quais são as prioridades pra cada pessoa. Pra mim, a prioridade era muito grande conhecer Sydney e ficar numa cidade que tivesse cidade grande ao mesmo tempo e bastante possibilidade de emprego, ao mesmo tempo que tivesse praia. Então, pra mim foi a combinação perfeita.
Mas eu sei que tem gente que prefere cidade menor e tal, então varia muito. E o custo de vida acaba variando muito também com isso. E vamos agora então para as curiosidades.